Bom dia, galera. Aqui é o professor Ronaldo e a gente vai para a nossa primeira aula gravada da disciplina de desenho técnico. E hoje eu vou explicar para vocês o Sketchbook e também o Inkscape, onde a gente vai utilizar para fazer um trabalho de desenho. Então vamos lá. Essa daqui é a ferramenta seleção e a gente tem algumas opções. Um laço, que você vai delimitar, a retangular, e aqui a ferramenta onde então posso selecionar simplesmente arrastar, eu posso aumentar ou diminuir, rotacionar, e a gente precisa ter algum elemento na tela para poder usar essas ferramentas, funcionalidades. Aqui é a ferramenta onde eu posso torcer, Olha só, a escala só vai aumentar ou diminuir, e aqui eu posso distorcer. Aqui eu também posso selecionar a cor pela rodinha de cores. Um gradiente, a gente pode editar. Aqui é a cor que estava selecionada e essa outra cor a gente pode alterar também. E essa funcionalidade aqui é muito interessante quando a gente trabalha com desenho e está trabalhando com várias camadas. Uma camada, outra e outra camada. Com essa ferramenta de cor de preenchimento, quando eu clico nessa opção, olha só, eu consigo preencher os espaços, mesmo que estejam em camadas diferentes. E isso é muito bacana. E agora a gente tem a ferramenta de corte, eu posso cortar, selecionar aí, então ok, e ele vai cortar a minha tela. Aqui são ferramentas de seleção também. Ferramenta Zoom, a gente navegar na tela, é o barra espaço, ferramenta Zoom, a rodinha do mouse. Essa paleta que a gente pode usar ou não, é só clicar e escolher a cor. E se a gente clicar e arrastar para cima, a gente tem uma cor mais clara ou mais escura, tá? Então ela tem a mesma funcionalidade desta área quadrada. Para cima claro, para baixo escuro, aqui a matiz, aqui vai tirar a cor. Esta outra opção aqui é quanto à opacidade. Observem ali embaixo que ele diminui ou aumenta na medida que eu vou passando o mouse para cima ou para baixo, tá? Mas a gente pode não utilizar essas opções aqui. E aqui embaixo a gente tem várias opções, olha só. Então, galera, depois dessa breve apresentação do Sketchbook, a gente vai para a ferramenta que realmente interessa, que é a criação da perspectiva. Então, vamos lá. E a gente precisa verificar o tamanho da imagem, porque a imagem é um tamanho padrão. Ó, tamanho da imagem, a gente verifica que eu já configurei como 300 dpi dentro de preferências. Então, na imagem, a gente precisa configurar o tamanho da imagem. Eu sempre coloco aqui em centímetros, tiro aqui o manter proporção, eu vou retirar o manter proporção e vou deixar o tamanho de uma folha A4, mais ou menos 30 por 20 com 300 dpi, ok? Então aí tem o tamanho de uma folha com uma resolução muito boa e agora sim a gente começa a trabalhar. A ferramenta é essa aqui, perspectiva, e a gente tem aqui nosso lápis, a única ferramenta que a gente vai utilizar, vou deixar aqui cinza. Dentro de janela tem um detalhe importante que são as vantagens de Sketchbook. E aqui vocês olhando esses desenhos, vocês conseguem baixar as configurações das ferramentas, tá? E quando vocês fazem isso, clica aqui, ele vai fazer o download e vem para essa lista. Então ele vai estar aqui no final. É muito legal para vocês terem os vários efeitos que esses artistas utilizaram. Agora vamos aqui para o nosso desenho perspectiva. Quando a gente clica no ícone perspectiva, a gente tem aqui 2 pontos de fuga e 1 ponto de fuga. Um ponto de fuga é esse ponto aqui no meio. Então tudo que eu desenhar
Ó, toda linha ou vai ficar reta, né, na horizontal ou vertical, ou ele vai para o ponto de fuga. Se eu alinhar, observem que o nosso mouse, ele vai sempre alinhar para o nosso ponto de fuga, tá? Então, ou eu faço linhas verticais, né, e horizontais, ou eu faço linhas que vão apontar para o centro. Eu vou selecionar tudo e vou deletar. E agora, utilizando então a perspectiva de um ponto de fuga, e vou fazer como se fosse uma caixa. E como eu estou abaixo da linha do horizonte, eu vou enxergar a parte de cima. Olha que interessante. É só a gente riscar, pego o cantinho e risco, e depois eu tenho como fazer o fechamento desta minha perspectiva. Então aqui eu tenho uma ideia de um objeto, e aí eu posso fazer esse objeto aqui em perspectiva com um ponto de fuga. Posso dar um jogo de profundidade e usar aqui os recursos de pintura que eu quiser. Se eu estiver acima da linha do horizonte, se eu fizer um outro objeto aqui, ou eu posso ter então esse objeto cruzando, né, a linha do horizonte, como se fosse um prédio. E olha só, eu tenho isso e posso fazer vários desenhos aqui para ressaltar essa perspectiva, né? Posso fazer janelas e olha só, toda a linha que a gente faz aqui, ela já vai estar certinha na perspectiva. Qual o conceito de um ponto de fuga? É que sempre essa linha aqui, esse objeto aqui, ele vai estar frontal, né? Vai estar reto, e aí a gente tem a dimensão de profundidade que vai ser alterada. Então é só você clicar e fazer seu desenho. Observem que aqui eu vejo a parte de baixo, aqui eu vejo a parte de cima. Se eu estou no meio, eu só vejo a frontal e a lateral. Se eu fizer uma base bem fina aqui embaixo, olha só, a gente tem a parte de cima. Eu não enxergo aqui porque está bem alinhado, então eu vejo só a parte de cima. Se eu quiser fazer um furo, eu faço um furo. Então a ideia de um ponto de fuga é que todas as linhas que não são da fachada, né, que não estão perpendiculares, elas estão apontadas aí para o ponto de fuga. E aqui a gente tem um recurso muito legal. Então eu posso fazer um desenho em planta, eu posso fazer um desenho aqui do que eu quero, fazer o esquema todinho aqui da perspectiva que eu quero fazer, e aí eu vou desenhando. Olha só, fiz como se fosse uma planta ali, e aqui eu vou erguendo as paredes, posso fechar. Então vocês têm uma infinidade de possibilidades de utilizar essa ferramenta com um ponto de fuga. E se você quiser mudar, você altera. Eu vou abrir mais uma camada, vou fechar essa e abro mais uma, que vai ser de 2 pontos de fuga. Altero aqui. E a diferença que a gente tem de 2 pontos de fuga são 2 pontos de fuga. Deixa eu explicar um pouquinho antes aqui o conceito de ponto de fuga. E é o seguinte, eu tenho um objeto aqui e outro objeto aqui. Se eu estiver olhando esse objeto perpendicularmente, né, aqui assim, eu estou vendo um ponto de fuga, ou aqui. Quando eu estou paralelo aqui e aqui está em 90 graus, eu tenho ponto de fuga. Se eu estiver observando esse mesmo objeto e enxergar duas partes, se eu enxergar esse lado e o outro, eu já estou enxergando com 2 pontos de fuga. Aqui eu só tenho só uma dimensão que vai para o ponto de fuga. Aqui eu tenho duas linhas, né, que vão essa para cá e essa para cá.
que vão para o ponto de fuga. Aqui, utilizando o recurso de 2 pontos de fuga, a gente pode, para a posição que eu quero, se eu quero ele mais para baixo, eu coloco ele mais para baixo, e aí eu começo a fazer o meu desenho. Então, olha só, vou fazer bem no meio, como se fosse uma edificação, e um sólido, né? Eu tenho uma lateral, se eu puxo para cá, eu tenho uma outra lateral. A linha do horizonte é essa linha aqui, que está no meio do objeto. Eu posso fazer aqui uma porta, uma abertura, né? E olha só, posso ir desenhando e tendo a ideia que eu quero. Olha que interessante. Opa, aqui já ficou para o outro lado. Tem que ter esse cuidado. Outras linhas aqui que não sejam paralelas, a gente tem que fazer manualmente, né? Se eu tenho uma diagonal aqui com um telhado, eu tenho que sair da perspectiva e usar o outro recurso. Mas olha que interessante, se eu fizer outro desenho aqui, opa, ficou errado, é para cá, observe que eu estou acima da linha do horizonte, acima da linha do horizonte. Se eu tiver mais acima ainda, olha só, um objeto acima, eu consigo ver a parte de baixo dele, como se esse objeto estivesse flutuando. Então, esses 2 pontos de fuga indicam que eu tenho um ponto de fuga aqui e o outro do outro lado. E aí eu vou incrementando o desenho. O ideal é que vocês façam um objeto tridimensional nos 2 casos. Então, eu poderia fazer aqui um objeto, eu posso fazer uma planta desse objeto, e a partir dessa planta mudo a cor, só para ter uma diferença, ou posso mudar a camada, e aí eu começo a desenhar esse objeto. Eu acho que vocês têm uma forma semelhante a essa que eu vou fazer aqui. E depois eu tenho aqui uma outra forma, olha só como que vai ficar. E aí quando eu não posso mais utilizar a perspectiva, eu venho aqui. Olha só, posso usar minhas linhas retas. E aí eu faço essa diagonal aqui, faço essa diagonal aqui. Então eu já tenho aqui um objeto. Eu posso colorir esse objeto. E aí essa parte de cores a gente pode utilizar qualquer ferramenta, né? Posso utilizar qualquer ferramenta aqui. Então esse daqui é o programa, é o software que vocês vão estar fazendo um desenho, uma proposta em perspectiva com 2 pontos de fuga e com 1 ponto de fuga com 300 dpi aí de resolução, tamanho 20x30 e está me enviando, tá? Então bom exercício a todos vocês, façam a parte de cores, vocês podem estar trabalhando com camadas, né? Como eu expliquei, eu posso trabalhar aqui com uma camada a mais, com cores, se eu usar o balde de tinta, e essa opção aqui, ele pode ultrapassar as várias camadas. Então, com o balde de tinta, eu posso colorir essa partezinha. Opa, fiz cor degradê aqui, olha só, ele vai preencher algumas áreas, só que ele não está na mesma camada, olha só, são camadas separadas. E aí vocês podem fazer esse trabalho mais elaborado, com um pouco mais de tempo, podem viajar e explorar bem o aplicativo. Ele não é só para isso, ele tem vários recursos, então podem usar e abusar. Bom exercício e até a semana que vem com os trabalhos resolvidos. Boa semana e até a próxima aula.